o cerrado e a água. O Cerrado, presente em 3 estados brasileiros mais o Distrito Federal, além de transferir e interferir na oferta de água para quase todo o território nacional, abriga em seus limites as nascentes de 3 das 8 maiores bacias hidrográficas brasileiras em vazão de água: Tocantins, Araguaia, São Francisco e Paraná. Além disso, é na Estação Ecológica de Águas Emendadas, no Distrito Federal, área nuclear do Cerrado, que ocorre o encontro da bacia Tocantins-Araguaia com a Platina, 2 das maiores e mais importantes bacias hidrográficas da América Latina. Por tudo isso, o Cerrado recebe títulos metafóricos que insinuam a respeito de sua importância e que variam entre o berço das águas ou a caixa d'água do Brasil. Essa condição sustenta a afirmação de que o Cerrado desempenha um importante papel como fornecedor de água para as principais bacias hidrográficas do Brasil e da América do Sul. E para compreender melhor o que isso representa, basta considerar que o Brasil é detentor de 11,6% de toda a água superficial do planeta Terra, ou seja, da água disponível diretamente para consumo. Vale salientar que a questão da água vem sendo tratada por todas as instituições e governos mundiais com o status de fator mais limitante do progresso humano e da sustentabilidade da vida no planeta, a partir do século XXI. Cabe neste contexto uma pergunta: por que o Cerrado é tão importante quando o assunto é água? A quantidade de água na Terra é praticamente invariável há 500 milhões de anos. O que muda constantemente é a sua distribuição, pois a água não permanece imóvel. Ela se recicla através da mudança de seu estado, provocada pelo calor irradiado do Sol, em um processo chamado ciclo hidrológico. Esse processo faz com que as águas do mar e dos continentes, através da evaporação e da transpiração, se transformem em vapor, formem nuvens e voltem a cair na Terra sob a forma de chuva, neblina ou neve, e onde, devido às diferentes e particulares condições climáticas do nosso planeta, essa água pode ser encontrada em 3 estados distintos: sólido, líquido e gasoso. Dos aproximados 1 bilhão e 386 milhões de quilômetros cúbicos de água do mundo em sua forma líquida, 97,3% está concentrada nos oceanos, onde permanece durante um período que varia entre 20 e 30 mil anos. O fluxo de água que evapora dos oceanos aproxima-se de 47 mil quilômetros cúbicos por ano, maior que o fluxo que nele cai em forma de precipitação. Esse excedente indica a quantidade de água que é transferida dos oceanos para os continentes. A fração de 2,7% da água do planeta está em partes elevadas da Terra. As maiores quantidades, no entanto, estão sob a forma de gelo e neve, ou abaixo da superfície, ou seja, são águas subterrâneas. Só uma fração muito pequena, menos de 1% de toda a água terrestre, está diretamente disponível para o consumo, sob a forma de lagos, rios ou como umidade presente nas camadas superficiais do solo, na atmosfera e como componente dos mais diversos organismos. Quando uma chuva cai, a maior parte da água escorre sobre a superfície em direção às áreas mais baixas, indo alimentar diretamente os riachos, rios, lagos, mares e oceanos. Em regiões suficientemente frias,
como nas grandes altitudes das montanhas e baixas latitudes, que são as calotas polares, esta água pode se acumular na forma de gelo e ficar imobilizada por milhões de anos. 30 a 40% da água que cai sobre a crosta terrestre se infiltra através dos espaços que encontra no solo e nas rochas. Pela ação da força da gravidade, esta água vai se infiltrando até não encontrar mais espaços ou atingir o nivelamento dos oceanos, começando então a se movimentar horizontalmente em direção às áreas de baixa pressão. A única força que se opõe a este movimento é a força de adesão das moléculas de água às superfícies dos grãos ou das rochas por onde penetra, criando os aquíferos. Havendo oportunidade, esta água poderá voltar à superfície através da vegetação, que a absorve pelas raízes e a devolve à atmosfera, pela transpiração ou pela simples e direta evaporação, conhecida como evapotranspiração, ou através das fontes e nascentes de rios, indo se somar às águas superficiais. Caso contrário, se manterá infiltrada por longos períodos, podendo chegar a milhares de anos. A forma líquida da água existe graças a uma conjunção sistêmica interligada diretamente e que se utiliza de fatores que são preponderantes para que o ciclo hidrológico e a quantidade de água total do planeta permaneçam constantes. A rotação da Terra é fundamental na manutenção da temperatura, não só porque evita que um lado do planeta voltado para o Sol fique tórrido e o outro lado fique gelado, mas também porque tem forte influência na distribuição das correntes marítimas e dos ventos que determinam e são determinados pelo regime de temperaturas das diversas regiões terrestres. A temperatura adequada de nosso planeta é mantida em parte pela radiação solar, outra parte pelo calor gerado pelas substâncias radioativas nas camadas profundas do planeta, e uma terceira e última parte criada pela força do campo gravitacional que mantém a atmosfera. A atmosfera, por sua vez, exerce um papel fundamental na manutenção da temperatura, através do efeito estufa, que é um fenômeno de isolamento térmico do planeta causado pela presença de certos gases essenciais para a biosfera. A humanidade se insere nesse ciclo não apenas consumindo água, mas também através de sua retenção em represas, da influência de seus métodos de utilização e manuseio dos recursos naturais, que resultam na alteração da absorção de água pelo solo e no fluxo de água na calha dos rios, bem como na quantidade de transpiração e evapotranspiração da biosfera, e que influenciam diretamente nos climas regionais, alterando o regime das chuvas. No contexto deste conhecimento, pode-se considerar que entre todos os domínios da crosta terrestre, o Cerrado brasileiro se apresenta como uma das mais favoráveis combinações para tornar relativamente ágil o processo do ciclo hidrológico. A estrutura do relevo cerrado é altiplano, também conhecido como planalto. Isso significa que, em sua grande maioria, é composto por elevações planas ou levemente ondulado, cortado por vales com 84,5% de sua extensão situada a menos de 900 metros acima do nível do mar. Apresenta um solo sedimentar, com alto poder de desagregação, que facilita a ação da hidrostática, ou seja, da ação gravitacional exercida sobre a água, favorecendo a formação de nascentes e, consequentemente, do escoamento de suas águas.
Os baixos níveis nutricionais dos solos proporcionam uma vegetação cujas características são limitadas pela estacionalidade climática, favorecendo a limpeza natural de sua superfície através da ocorrência de fogo no período final de sua estação seca. Estas propriedades únicas são fundamentais para que o cerrado, no seu longo período chuvoso, proporcione uma ágil distribuição das águas que irão alimentar o ciclo hidrológico do planeta, tanto no escoamento sobre sua superfície, quanto no seu papel de captação e armazenamento das águas subterrâneas. Este quadro lança uma nova perspectiva e dispara o alerta sobre a importância que a preservação do que restou do cerrado tem. Por isso, é preciso definir com urgência quais as estratégias que deverão ser adotadas para a sustentabilidade deste domínio. Faz-se necessário a avaliação criteriosa das propostas de exploração e modos de produção. A análise sobre as relações de consumo que interferem na utilização desses recursos naturais. E, finalmente, a adoção de políticas públicas capazes de alterar significativamente o destino dessas riquezas.